o ex-presidente Jair Bolsonaro, todas as acusações foram arquivadas. Isso mesmo que você ouviu, todas foram arquivadas. Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Josi 360 e aqui no canal eu trago assuntos polêmicos envolvendo a vida de famosos, envolvendo a política e a política do Brasil. Então, se você já gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se aqui no canal e deixa o seu comentário. Compartilha para que o canal possa aí ter mais alcance, mais engajamento. E no vídeo de hoje vou trazer o assunto e a polêmica da vez, que é sobre a Covid. Sim, as acusações aí sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, todas as acusações foram arquivadas. Isso mesmo que você ouviu, todas foram arquivadas. E hoje vamos falar um pouquinho sobre isto, sobre este assunto. O tema de hoje vamos falar sobre as acusações arquivadas e o porquê de tanta polêmica em relação a isso. Vamos lá? Ao longo deste vídeo, vou apresentar informações, documentos, decisões divulgadas pelos órgãos competentes, mostrando as expectativas de quem entende esses arquivamentos. Tem um significado importante dentro do sistema, da justiça brasileira. E o objetivo aqui é não criar polêmica, mas trazer aí as informações para cada pessoa para refletir e tirar os seus próprias conclusões. Então, acompanhe até o final por alguns pontos sobre arquivamentos. Acabaram, sim, sendo um pouco comentado hoje. Vamos entender um pouquinho o que aconteceu, por que essas decisões e vamos considerar o que é relevante ou não dos apoiadores aí do ex-presidente. O arquivamento de investigações relacionadas à atuação do ex-presidente Jair Bolsonaro durante a pandemia do Covid-19 foi interpretada por seus apoiadores como um importante reconhecimento que diversas acusações não possuem elementos suficientes para justificar a continuidade de processos criminais, em diferentes casos, como Procuradoria-Geral da República e o Ministério Público Federal, concluindo que as denúncias analisadas não apresentam provas capazes de sustentar uma investigação ou uma ação levando ao arquivamento desses processos. Então, estamos falando aí das acusações que o ex-presidente teve aí durante a pandemia, que falaram que eram crimes, como todo mundo já sabe. Então, todas essas acusações, no exato momento, não teve fundamento, não teve continuidade, não teve base e, por isso, foram arquivadas. Sobre essa perspectiva, os arquivamentos reforçam o princípio de que ninguém deve ser investigado ou processado sem existência de indícios concretos. Então, como ele está dizendo aqui, não havia provas, só disse-me-disse da esquerda. Para os defensores de Bolsonaro, isso demonstra que muitas acusações formuladas durante e após a pandemia tiveram fortes componentes políticos e receberam grandes repercussões públicas, antes mesmo de a apresentação das provas suficientes. O que ele quer dizer aqui? Que durante as acusações e todo aquele reboliço durante aí a pandemia, e todos estavam aí num período preocupante, porque era algo assustador, e ninguém resolveu aí investigar as acusações, e sim acusar, apontar e dizer que realmente ele era o culpado, que ele era errado, que ele era o criminoso, e ele era um genocida, como disseram na época, sem aí qualquer tipo de investigação, já o condenaram. Então, agora vocês estão vendo que foi arquivada, porque não tinha prova, não tiveram provas para continuar com este processo, não é verdade?
Os apoiadores do ex-presidente também argumentam que esses desfechos reforçam a importância da presunção e inocência, um dos princípios fundamentais do Estado Democrático de Direito. Na visão deles, o arquivamento representa o reconhecimento de que as acusações precisam ser acompanhadas com provas consistentes e não apenas em debates políticos ou repercussões na opinião pública. Então, como eles estão dizendo, precisa se analisar se tem provas, não só as acusações, baseado em acusações durante o calor, ali nos debates políticos, e principalmente no meio da opinião pública, porque estavam todo mundo aí, como eu vou dizer, triste com as mortes, as notícias. Foi algo que chocou o Brasil e o mundo, levou muitas vidas. Então, estava todo mundo aí no calor da emoção e acusando aí sem provas, sendo que Bolsonaro fez um excelente trabalho durante aí o seu período como presidente, mas durante a dor ninguém quis enxergar, só olharam um lado que favoreceu a esquerda. Por esse entendimento, os arquivamentos fortaleceram a narrativa de que Jair foi alvo de diversas acusações ou serem analisado pelos órgãos competentes. Foi acusado, mas os órgãos competentes não fizeram questão de analisar nada, deixaram a coisa fluir e não investigaram a fundo o que realmente tinha acontecido, né? Não encontraram respaldos suficientes para prosseguir com o processo. Seus defensores afirmam que isso contribui para preservar sua imagem política, demonstrando que as instituições brasileiras atuam conforme os decretos legais ao avaliar cada caso individualmente. Então, como eu venho dizendo para vocês, não foram investigados, não foram encontrados nenhum indícios, nenhuma prova de que houve aí algum crime ou irregularidade durante aí a pandemia no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Porém, houve sim acusações maldosas, sem investigação, nenhum apoio aí do poder judiciário, nenhum apoio aí da justiça para investigar o que realmente aconteceu, se houve ou não negligência aí do presidente para com a população durante aquele período. Então, é prova de que não podemos julgar sem estar aí andando com a verdade. E o presidente Jair Bolsonaro, no momento, ex-presidente, está preso por coisas assim, fúteis, porque o atual presidente foi preso por diversas acusações, por lavagem de dinheiro, por roubar o povo, né, dinheiro público, e algo aconteceu que ninguém sabe, na mágica aí, né, dos cabeças lá de cima, que soltaram. Só que o ex-presidente Jair Bolsonaro está preso sem acusação alguma. Eles disseram que foi o golpe, que nem o presidente estava aqui na época, estava nos Estados Unidos, quando houve aí como eles disseram que foi o golpe, aí foi aquela bagunça que foi o povo preso. Então, o presidente está preso por um golpe que nem ele estava aqui. Aí estão investigando as joias, arma, estão tentando achar de algum modo alguma coisa errada que o ex-presidente fez, até dentro da sua própria casa, como aquela época da carteirinha de vacina, que foram até a casa dele para ver se ele tomou a vacina ou não. E então eles tentaram, até hoje estão tentando achar aí alguma forma dele continuar, na verdade, né? Eu venho dizendo a vocês, o presidente, ele vai cumprir um período aí preso, né?
Se Deus quiser, o Flávio vai ganhar e vai conseguir tirar ele aí, porque é uma perseguição política, não só sobre ele, mas todos aqueles que apoiam a ele, todos aqueles que estão presos aí do janeiro, né, do 8 de janeiro, todos aqueles que estão presos. Então, nosso objetivo é libertar todos aqueles que sofreram e libertar principalmente o país. Então, ele vai passar aí, segundo a justiça, ele foi condenado, parece, a 27 anos. Pessoas que cometem crimes, que cometem coisas absurdas, tem aí saidinha do Natal, Dia das Mães, essas saidinhas aí, e nunca terminam realmente o período que deveriam permanecer aí presos. Até pessoas que nem deveriam voltar aí para o meio da sociedade voltam. E o presidente que não tem nenhum tipo de acusação contra ele, só algo que eles acham que aconteceu, né? Mas sabemos aí a perseguição que o ex-presidente vem sofrendo a todo esse tempo, principalmente sobre aquela facada. Então é isso, pessoal. Se você já gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se aqui no canal, comente e compartilha, e até o próximo vídeo.